Bom, o Vasco está fazendo uma péssima campanha no Campeonato Carioca. Começou perdendo 3 jogos para os pequenos. Por mais que a gente queira buscar explicação, e por mais que exista explicação para isso não é normal. Aliás, de normal isso não tem nada. Um clube da grandeza do Vasco perder 3 vezes para time pequeno seguidas, de normal não tem nada. E aí a gente pergunta, quem é o culpado? Agora passaram o rodo no treinador, no PC, como se isso fosse resolver. Não me parece que dentro da enorme estrutura da grandeza de um clube como o Vasco, o treinador seja o único culpado dessa situação. Eu acho que isso vai muito além do treinador. A verdade é que, para a gente resumir, o Vasco não fez contratações de impacto, ou seja, não trouxe craques, ou jogadores que poderiam, pelo menos, começar a resolver o problema do time. Os jogadores que são incorporados dos juniores não têm funcionado. E as estrelas não brilham. Vendeu o Zé Roberto para fazer caixa e o Felipe e o Carlos Alberto, que seriam as grandes primeiras damas da companhia, não funcionam. Então, a gente juntando tudo, chega à conclusão de que a parcela de culpa do técnico talvez seja pequena diante de tudo isso. Eu acho que o Vasco precisa, antes de mais nada, tirar da cabeça o conceito de Série B. Se convencer definitivamente e novamente de que o Vasco não é um time de Série B. O Vasco é um time de Série A. O Vasco é um time que entra nas competições para ser campeão e não para fazer papel de coadjuvante, que é o que ele tem feito nos últimos tempos. Eu acho que esses resultados têm um punhado de explicações, mas a gente prefere falar sobre o conjunto da obra, ou seja, todos esses fatos que eu mencionei aqui levam a esse fracasso, pelo menos esse fracasso momentâneo. O torcedor do Vasco perguntaria, existe chance de reação? Claro que existe. Um clube da grandeza do Vasco já se superou em inúmeras outras ocasiões. A gente poderia citar vários exemplos, mas quem quer que se esquece daquela virada fantástica do Vasco de 3-0 para 4-3 em cima do Palmeiras, dentro de São Paulo, fazendo o primeiro gol aos 15 minutos do segundo tempo. Esse é o verdadeiro Vasco, não é o Vasco que está disputando o campeonato estadual. O Vasco que se abate quando toma um gol, o Vasco que é presa fácil dos times pequenos, o Vasco que vira chacota na visão da sua própria torcida, que gritou olé pelo menos umas 3 vezes durante a derrota para o Boa Vista. Eu acho que o Vasco vai se reerguer, porque um clube da grandeza do Vasco não pode ficar nessa penúria que está vivendo. Taça Guanabara? Acho difícil. Mas eu não me surpreenderia se, diante de toda a história, de toda a tradição que o Vasco tem, ele reagisse, conquistasse o segundo turno e chegasse até ao título do campeonato estadual. Parece difícil no momento, mas não duvidem de um clube da grandeza do Vasco, porque ele é poderoso.